que é normal ser ansiosa? Será que não é normal? Muitas pessoas na minha família têm ansiedade, eu tô achando que isso aí é coisa normal, eu tô olhando ao meu redor, todas as minhas amigas são ansiosas, lá no meu trabalho, todo mundo que trabalha comigo é ansiosa. Eu vejo as pessoas conversando na minha família, todo mundo fala que tem ansiedade, tô achando que isso é normal. Será? Enfim, eu tô aqui para responder isso para você hoje. Para a gente entender se a ansiedade é ou não normal, nós precisamos entender um pouquinho sobre emoções, porque a ansiedade é uma emoção. Então, primeiro ponto importante para você entender aí: ansiedade é uma emoção, tá? E o que é uma emoção? Emoção é algo que a gente sente e que tem impacto sobre o nosso corpo físico, não apenas sobre o nosso corpo ou nossa parte emocional. As emoções, elas são emocionais, elas estão dentro das nossas emoções, da nossa parte emocional de ser humano, porém elas não se limitam a essa parte. O impacto que elas têm em nós vai também chegar no nosso corpo físico e também chegar na nossa vida. Então, quando nós falamos de emoções, não estamos falando apenas de algo que a gente sente. Ah, eu sinto e pronto, acabou, é só isso. Não, não é só isso. Emoção impacta no nosso corpo físico, na nossa saúde física, impacta na nossa vida. E é por isso é tão importante a gente entender as emoções e entender como equilibrá-las e ter controle sobre elas, para que esses impactos sejam positivos e não negativos, certo? Bom, as emoções, elas têm uma característica de sentir. Então, emoção é algo que eu sinto, e é algo que eu vivencio. É algo que acontece comigo em alguns momentos da vida, e essas emoções, elas me fazem ter determinados tipos de comportamentos. E isso acontece por quê? Porque toda emoção tem uma característica química, ela tem um conjunto de substâncias químicas específicos e próprios que são jogados no nosso corpo quando a gente sente uma emoção. Olha que profundo que é isso, né? Quando você sente uma emoção, seja ela positiva ou negativa, várias substâncias químicas são jogadas no seu sangue e vão para todo o seu corpo, fazendo modificações nos seus órgãos, fazendo modificações nos seus músculos, fazendo modificações na sua mente, fazendo modificações nas suas células. Então, a emoção não é algo banal, não. Não é algo simples, não. É complexo e é poderoso. Por isso que a gente tem que conhecer, ter controle e domínio sobre elas. Então, olha só, se você sente amor, o amor vem acompanhado de um monte de comportamentos positivos, né? A pessoa que ama, ela tem o comportamento de proteger a pessoa amada, de fazer o bem para a pessoa amada, de levar alegria e felicidade para a pessoa amada, de abraçar, de ficar junto, de ouvir, de cuidar. Olha só, um sentimento, uma emoção, que é o amor, gera todo esse tipo de comportamento. E todo esse tipo de comportamento traz resultados para você. Se você tem esse comportamento de amor por alguém, você vai receber coisas boas dessa pessoa. Você vai ter um feedback positivo dessa pessoa para você. Porque você está transmitindo o seu amor para ela. Você não está apenas sentindo o seu amor por ela, mas você está passando esse amor para ela através das suas palavras, dos seus gestos, do seu olhar, do seu comportamento. E o amor, ele libera um hormônio no nosso corpo chamado ocitocina. Olha só, é a parte química das emoções. Né? Quando a gente sente o amor, a gente libera
ocitocina, dentre outras substâncias químicas. E a ocitocina que faz nós termos esse comportamento. Por exemplo, quando a mulher tem um bebê, o que acontece quando você está grávida gerando uma criança? Você produz ocitocina. E a ocitocina é o hormônio que tem a ver com a gravidez e com a amamentação. Quer maior expressão de amor do que você gerar uma criança, cuidar de uma criança, amamentar uma criança? Por que isso é símbolo de amor? Porque o hormônio do amor está presente nessa situação. E eu estou dando esse exemplo para você entender o outro lado agora. O lado das emoções negativas, que é onde está a ansiedade. A ansiedade, assim como o amor, é uma emoção. Mas ela não é uma emoção que a gente sente bem com ela. Ela é uma emoção que incomoda, que faz mal, que a gente se sente mal quando a gente está ansiosa. A gente fica angustiada, a gente fica com medo, a gente fica acelerada, a gente fica estressada, a gente fica em estado de alerta, sentindo-se inferior, incapaz, sem condições de dar conta de algo. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que gera esses sentimentos e percepções e comportamentos específicos. Quando você está ansiosa, o que acontece? Você fica fora do mundo. A sua mente parece que está voando para outro lugar. Parece que você não está conectada no aqui e no agora. Por isso, você não presta atenção no que está acontecendo com você. Você não presta atenção no que está ao seu redor. Você não consegue dar atenção para as pessoas. Você está presa num problema. E só enxerga aquilo na sua vida. Você fica agitada, acelerada, não consegue dormir. Por isso você fica, às vezes, sem paciência, irritada com as pessoas, desgastada, cansada, sem ânimo. Por quê? Porque toda a química da ansiedade mexe com você, emocionalmente falando e fisicamente falando. Tanto é verdade que quando você está ansiosa, seu coração acelera, os batimentos ficam rápidos, a sua respiração fica ofegante, você sente aperto no peito, sensação de falta de ar, os seus músculos ficam tão duros que você começa a ter dor no corpo. Às vezes no corpo inteiro, às vezes em algumas partes que são mais tensionadas, como o ombro, lombar, pescoço, dor de cabeça. Por que isso acontece? Porque a ansiedade tem as suas substâncias químicas que estão, sendo jogadas aí no seu sangue. Dentre elas, vou citar duas mais importantes aqui: o cortisol e a adrenalina, que são substâncias químicas, hormônios, que fazem o seu corpo entrar num estado que não é o estado de equilíbrio, que não é o estado natural nem normal, é um estado fora do equilíbrio. Então por aí você já começa a entender. Será que ser ansiosa é normal? Bom, aí eu tenho que dizer para você, ser ansiosa não é normal. Ninguém nasceu para ser ansiosa. O seu corpo não nasceu para ser ansioso. Ter momentos esporádicos e adequados que despertam ansiedade, isso sim é normal. Então existem duas situações em que a ansiedade aparece na nossa vida. Uma situação esporádica, né, que é... O que é esporádico? É aquilo que acontece poucas vezes ao longo da vida. E uma situação crônica. O que é uma situação crônica? É quando você vive ansiosa. É quando todo dia você está ansiosa. É quando várias vezes na semana você está ansiosa. É quando várias vezes no mês você está ansiosa.
Isso é uma situação crônica que não é normal, que é uma patologia. O que é uma patologia? É um distúrbio, é aquilo que saiu do normal e virou um problema. Então, ser ansiosa é um problema que precisa ser resolvido o quanto antes. Então tá, vamos entender por quê? Por que a ansiedade está dentro desses dois contextos? Um contexto que ela pode ser normal e um contexto em que ela é um problema? Então vamos começar pelo contexto normal. A ansiedade é uma emoção que todo ser humano tem, certo? Só que, como sendo uma emoção que traz coisas ruins pra gente, sentimentos ruins, ela deveria surgir em nós pouquíssimas vezes ao longo da nossa vida. Somente em uma única situação, que traz um perigo real para sua sobrevivência. Ah, então olha só. Se você está diante de uma situação que traz um perigo real para sua sobrevivência, para sua vida, essa é uma situação que naturalmente dispara a ansiedade, como forma de proteger você. E quais que são essas situações da vida de perigo real? Por exemplo, se você está caminhando pela floresta, imagina que você gosta de cachoeira, né? Que você gosta de andar pelo mato, matas fechadas. Imagina que você está andando no meio do mato e você vê uma cobra bem grande. E imagina que aquela cobra está olhando para você, preparando para dar o bote. Essa é uma situação de risco real à sua vida. Porque se você for picada por essa cobra, pode ser que você tenha um problema grave e morra, né? Porque afinal existem cobras que são venenosas. Por isso que eu falei que pode ser, porque às vezes aquela cobra nem é venenosa, não vai te fazer nenhum mal, só vai dar dor onde ela te picou. Mas a gente não sabe, a gente não conhece se essa cobra é ou não é venenosa, não é? Então, como a gente não sabe, a gente não conhece, o nosso cérebro não quer saber se ela é ou não é perigosa. Para ele, ela vai ser e ele tem que te proteger e fazer você fugir dessa cobra. Só que para isso, ele tem que ativar em você um estado de ansiedade. Para você, fugir dessa cobra e ela não te picar. Nessas situações, é normal você sentir ansiedade. É normal você sentir ansiedade nessas situações de ameaça à vida. Então, é normal, mas, quando você estiver tão longe dessa cobra, que você olha ao seu redor e não consegue mais vê-la, a ansiedade tem que ir embora. Por quê? Porque não tem mais perigo, não tem mais ameaça. Você não precisa da ansiedade mais. Acabou a função dela para você. A função da ansiedade é apenas fazer você correr, fugir de uma situação de perigo real, verdadeiro, que pode tirar a sua vida. Uma vez que aquele perigo não existe mais, a ansiedade tem que acabar. Tem que acabar, passar, deixar de existir. Outro exemplo. Imagina que você está andando por uma rua deserta e aparece na sua frente um cara armado e aponta a arma para você. Essa é uma situação de ameaça à sua sobrevivência, à sua vida? Sim, é uma situação de ameaça real à sua vida, porque esse cara pode apertar o gatilho e atirar e você morrer, certo? Então, diante dessa situação, também é normal você sentir ansiedade, porque é uma situação de ameaça real à sua sobrevivência, certo? Só que uma vez que esse cara vai embora, a sua ansiedade tem que ir embora também, porque a ameaça acabou. Vamos imaginar que ele fez uma brincadeira com você, que aquela arma nem era de verdade, era uma arma de plástico e é um engraçadinho que quis te assustar.
Uma vez que você vê, então, que não tem nenhum perigo, uma vez que essa pessoa vai embora, deixa você ali tranquila, a sua ansiedade tem que ir embora também. Não existe mais perigo para você. Tá tudo ok. Então, nestes contextos de ameaça à sua sobrevivência, de ameaça à sua vida, é normal sentir ansiedade. Porém, ela tem que ir embora assim que a ameaça deixa de existir. Certo? E quando que a ansiedade não é normal? Quando você está ansiosa por nada. Por nada que está ameaçando a sua vida. Quando você chega no seu trabalho e começa a ficar ansiosa, só que nada está ameaçando a sua vida. Não tem uma pessoa apontando uma arma para você, não tem uma cobra para te picar, não tem um leão para avançar em você. Não tem nada. Nada que vai tirar a sua vida dentro do seu trabalho. E mesmo não existindo nada, você está ansiosa. Esse é um sinal de que a sua ansiedade não é normal. Quando você entra no ônibus para ir para o seu trabalho, para viajar, enfim, para ir para algum lugar, ou às vezes até para voltar para sua casa, e você começa a sentir ansiedade dentro do ônibus. Só que você olha ali e não tem nada demais dentro do ônibus. São pessoas como você que estão indo para algum lugar. Não tem nada ali ameaçando a sua vida, mas mesmo assim você se sente ansiosa. Quando você deita na sua cama e a sua casa está toda fechada, segura, as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas, você está dentro do seu quarto, deitada na sua cama, e está ansiosa. Isso é um grau elevado de ansiedade. Por quê? Porque a cama, na realidade, a gente falando, é um lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, onde você pode soltar o seu corpo e dormir, porque não tem nada de perigo ali. Nada que te ameace dentro do seu quarto. Nenhum perigo real. Mas mesmo assim você está ansiosa. Outra situação que demonstra uma ansiedade que não é normal é quando você já acorda ansiosa. Né? Você acordou, a sua vida tá, tem nada te ameaçando, mas você está a 1000 por hora. A sua cabeça está a 1000 por hora. Quando você chega na sua casa e não tem nem paciência mais de ouvir o que seu filho, sua filha, seu marido estão falando, ou seu pai ou sua mãe. Porque a sua cabeça está explodindo de tantos pensamentos negativos, de tanto que a sua mente está acelerada, de tanto que você está agitada. Isso não é normal. E mesmo que você veja todas as pessoas ao seu redor vivendo assim, falando para você que isso também está acontecendo com elas, isso não é normal, nem para você, nem para elas. Isso é um problema, e é um problema sério, que precisa ser resolvido o quanto antes, porque o seu corpo não foi feito para viver na ansiedade. O seu corpo não foi feito para ficar tanto tempo ansioso. O seu corpo não foi feito para ficar tantos dias ansioso. A sua mente também não. Então, algo que seria para te proteger, né? Uma emoção que, naturalmente, quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de você para te proteger de uma situação de ameaça, passa a ser um problema que traz para você outros problemas. Problemas no seu casamento, problemas no relacionamento com os filhos, problema no trabalho, problema interno, problema físico, de saúde física. Por quê? Porque saiu do normal. Tirou você, tirou o seu corpo do estado normal e natural que ele foi feito para ser. Então, por mais que você veja a sua família inteira ansiosa, por mais que você veja as pessoas ao seu redor ansiosas, isso não é normal, isso é um problema de saúde pública. Seríssimo
gravíssimo que as autoridades de saúde do país e do mundo estão fazendo várias políticas públicas para tentar tirar as pessoas dessa ansiedade, porque isso não é normal. Eu trabalhei ao longo da minha carreira, né, da minha profissão como enfermeira, eu trabalhei em pronto-socorro por mais de 3 anos. E lá eu recebia muitas pessoas com crise de ansiedade. Essas pessoas estão chegando no serviço de saúde com sérios sintomas físicos, achando que estão infartando, achando que estão com uma doença grave, ou com mais de uma doença grave. Estão faltando no trabalho por conta dessas crises, estão ficando pouco produtivas, estão gastando muito dinheiro com medicamentos, com médicos, com exames. E isso não é pouco, não. Isso é muito. O serviço de saúde recebe todos os dias pessoas assim. E isso é normal? Não. Isso não é normal. Isso é uma doença. Ansiedade é uma doença que tem até CID. O que é CID? É um número que todas as doenças têm. Todas as doenças têm um número que identifica elas no mundo inteiro. E a ansiedade tem um CID. Né? Então, gente, ser ansiosa não é normal. Não é normal. A ansiedade está desgastando a sua mente, está desgastando os seus órgãos, estão desgastando o seu corpo, estão tirando a sua energia, está deixando você perturbada, sem foco, sem concentração, trazendo problemas para todas as áreas da sua vida. Como é que isso pode ser normal? Não é. Sabe o que é o normal? O normal é você ficar bem, sentir-se bem, segura, protegida, acolhida 90% da sua vida. Isso é normal. Você acordar alegre, feliz, com energia, bem disposta. Você ir para o seu trabalho alegre, feliz, grata. Você chegar no seu trabalho, conseguir desempenhar o melhor trabalho que você pode, atendendo bem os clientes, fazendo o seu trabalho, seja ele um trabalho mais de papelada, né, de escritório, seja ele um trabalho mais de atender pessoas, fazendo isso com clareza, com concentração, com ânimo, com energia. Isso é normal. Você tratar bem as pessoas, ter paciência para ouvir o outro, ajudar quem precisa de você, estar tranquila na vida, dormir bem, acordar bem no outro dia, ter um relacionamento saudável, sentir-se bem no seu próprio corpo, sentir-se segura dentro da sua casa. Isso é normal. O que está fora disso não é normal. E não só não é normal, mas se não for tratado adequadamente, vai trazendo prejuízos cada vez maiores. Né? Começa pequenininho, começa prejudicando só você, né? Começa só uma irritação. Ah, eu só estou irritada. Essa irritação vai gerando um estresse, um esgotamento, um desânimo, uma depressão, vai atrapalhando você nos seus relacionamentos, atrapalhando no trabalho. Tem gente que não consegue nem sair de casa. Tem gente que tem medo de ficar dentro da própria casa, com tudo fechado. Olha o ponto em que chega se você não se cuida. A pessoa não conseguir dormir, e a falta de sono é extremamente prejudicial para a sua saúde, para o seu cérebro, para o seu sistema imunológico. Quando você está ansiosa, o seu sistema imunológico despenca. E aí a possibilidade de você adquirir uma doença é muito maior, porque você não está protegida.
Por quê? Porque o seu corpo está no estado de estresse e ansiedade. E esse estado de ansiedade, que é igual ao estado de estresse, ele é um estado que tira o seu corpo do equilíbrio normal e natural. Tudo fica desorganizado. Quanto mais tempo essa desorganização permanece, maiores são as consequências disso. Então, por favor, se você achava que ser ansiosa é normal, entre nessa crença da sua vida, porque não é. Não é. Vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu era enfermeira, eu nunca vou me esquecer disso, porque eu levei um susto quando eu vi isso dentro do pronto-socorro. Eu levei um susto, porque é a coisa mais fora do normal que a gente pode imaginar. Então, quando eu era enfermeira, eu recebi uma criança de 8 anos de idade com hipertensão. Era uma menina de 8 anos de idade que tinha pressão alta. Gente, isso é a coisa mais fora do normal que você pode imaginar. Hipertensão não é doença de criança. Não é. Não é doença de jovem. Não é doença nem de adulto. Talvez se a gente pensar no idoso, até seria por conta que os vasos sanguíneos dos idosos não são flexíveis quanto os nossos, né? O corpo já está desgastado pela vida. Mas não é normal. E quando eu vi aquela menininha pequenininha, a gente teve que comprar manguito específico para ela. Manguito é aquela bolsa que a gente coloca em volta do braço e aperta para verificar a pressão. Porque nem tinha manguito tão pequeno que coubesse no bracinho dela. Olha isso, que coisa mais absurda. E por que ela estava com hipertensão? Porque ela estava com ansiedade. As crianças hoje estão ansiosas e isso não é nada normal, nada bom e nada saudável. Por que as crianças estão ansiosas? Porque os pais estão ansiosos. E a ansiedade dos pais está passando para as crianças. E elas estão aprendendo a ser ansiosas com os pais. Pais ansiosos criam um ambiente de ansiedade dentro da casa, dentro da família. Não tem jeito de você ser uma pessoa ansiosa e criar um ambiente de paz, tranquilidade, harmonia, amor, carinho dentro do seu lar. Não dá, não é compatível. Se você é ansiosa, você cria dentro do seu lar, dentro da sua casa, um ambiente de ansiedade. E as pessoas que vivem e moram ali vão se tornar pessoas ansiosas e vão sofrer os problemas e as consequências disso. Então não é normal. E por mais que você veja, acredito que você não vê, mas vamos imaginar uma enfermeira que trabalha no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, tá? Como eu estudei lá na USP, eu fiz estágio em todos esses hospitais aí do Hospital das Clínicas, né? Conforme eu ia passando pelas matérias da faculdade, pelas áreas da saúde, eu ia fazer estágio nesses grandes hospitais. Então, imagina uma enfermeira que trabalha lá, no Instituto da Criança, ou lá no INCOR, no Instituto do Coração, e começa a ver crianças hipertensas, né? No Instituto do Coração ainda é mais fácil de ver isso. Imagina que todo dia ela recebe lá no ambulatório ou no pronto-socorro 20, 30 crianças assim. Enfim, eu não sei se esse é o número, tá? Tô aqui imaginando. Aquela enfermeira, porque ela tá vendo muitas crianças com essa patologia, pode até ser que na mente dela isso passe a ser normal, porque ela está vendo muito daquilo. Mas não é porque ela está vendo todos os dias aquilo acontecer que é normal. Não é. Da mesma forma, é você. Não é porque você está vendo as pessoas ansiosas que a ansiedade é normal. Não é. A nossa sociedade está doente. E é por isso que a gente está vendo tantas aberrações acontecendo.
Tantas tragédias acontecendo e cada vez mais. Né? Tantas doenças surgindo, doenças que nem existiam há muito tempo atrás, agora existem. Por quê? Porque o corpo está doente. Porque o corpo não nasceu para ficar ansioso e estressado o tempo todo, como está acontecendo hoje. Ele nasceu para viver em equilíbrio e, em alguns momentos da vida, passar por situações de estresse quando existe uma ameaça real à sobrevivência. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. E se a gente fechar os olhos e achar que tudo isso é normal, porque todo mundo está assim, ou porque a maioria das pessoas estão assim, nós vamos ficar cada vez piores. A sociedade vai ficar cada vez pior. Porque cria-se uma ideia, uma imagem, uma sensação de normalidade em coisas que não são normais. Não são normais. Trazem prejuízos. Não só para a pessoa, mas para todo mundo que convive com ela, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja dentro do ônibus, seja dentro do metrô. Porque aquela ansiedade ela vai se espalhando para onde essa pessoa vai. Então, você precisa se cuidar. Se você é ansiosa, saiba que isso não é normal. Não é o estado normal do ser humano, não é o estado normal e natural do corpo, não é o estado normal e natural da nossa biologia. Não é. É um estado patológico. Quando é constante, quando é frequente, quando acontece por situações que não são de ameaça à sua vida, à sua sobrevivência. Então, definitivamente, ser ansioso não é normal. E, mais do que isso, precisa cuidar, precisa tratar, porque vai piorando com o tempo. Sempre vai piorando. Não existe a possibilidade de você ser uma pessoa ansiosa e ir melhorando ao longo do tempo sem fazer nada. Porque a ansiedade, ela entra num ciclo que ela mesma vai se alimentando. Que ela mesma vai produzindo o seu crescimento. Quando ela é patológica. É possível se libertar da ansiedade? Sim, eu me libertei. As minhas alunas se libertam, você também pode. Só que você precisa tratar e fazer a coisa certa. Do jeito certo. Se você deixar para lá, não vai melhorar, ao contrário, vai ficar cada vez pior e impactar cada vez mais as pessoas que estão junto com você, além do seu corpo físico. Né? Então, é muito importante você ter consciência sobre a ansiedade, sobre como ela é e funciona, sobre o fato de que não é normal ser ansiosa, para que você possa, então, iniciar o seu processo de libertação. Porque enquanto você acreditar que é normal, você não se cuida, você não se trata, você não faz nada para você e as coisas vão ficando piores e você acha que está ficando pior por outros motivos. Mas não. Está ficando pior por conta da sua ansiedade. Que se não for tratada, nada vai se resolver. Tudo vai ficando pior. Então, é necessário, sim, enxergar a ansiedade como um problema que tem solução e buscar essa solução. Para que você se liberte e volte para o estado normal e natural, que é o estado de equilíbrio, de paz e tranquilidade. E também consiga colocar a sua vida em ordem. Organizar a sua vida. Organizar e trazer bem-estar para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua saúde.
Porque enquanto você não se liberta, fica muito difícil as coisas ao seu redor mudarem. Porque afinal você está transmitindo o que você sente o tempo todo. Como se fosse um rádio ligado. Se você deixa o rádio ligado, aquela música vai tocando e vai tocando e vai tocando e ela não para de tocar. E todas as pessoas que passam ali perto do rádio conseguem ouvir aquela música. Assim também acontece com as nossas emoções. Nós emitimos as nossas emoções. Assim como o som se propaga no ambiente, as nossas emoções se propagam no ambiente e chegam nas pessoas. Então, é preciso se cuidar, se tratar para cuidar e tratar a sua vida. Ok? Então, era isso que eu queria responder aqui para vocês, porque eu recebo muito essa pergunta, né? Infelizmente, vejo muitas pessoas acreditando que é normal viver assim, e não é. E sofrendo as consequências de achar que tudo isso é normal. Né? Consequências, infelizmente, negativas. Então, é preciso abrir a mente, é preciso entender a verdade sobre as coisas para poder viver o melhor da vida que você merece viver. Então é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Eu vou ficando por aqui. Te aguardo na nossa próxima live para a gente continuar conversando sobre pontos importantíssimos da ansiedade e também te dar dicas para te ajudar a se libertar dela de uma vez por todas e viver uma vida leve, tranquila, feliz, vivendo plenamente cada momento que a vida tem para você. Porque é isso que você, que as pessoas que você ama merecem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um forte abraço e nós nos vemos na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.